Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas e nem roteiro definido, é um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.portalcafebrasil.com.br. Hoje converso com Paula Miralha, uma das fundadoras do jornal Nexo. Falamos especialmente de como a imprensa vem mudando com as novas tecnologias e sobre o projeto do Nexo, um jornal que nasceu digital e está experimentando novas formas de monetização que serão o futuro da imprensa. Muito bem, mais um Leadercast. Hoje é um daqueles programas que eu adoro. Aliás, eu gosto de todos, mas tem alguns que eu gosto em especial, porque eles abordam segmentos da sociedade ou áreas de atuação que tem tudo a ver com aquilo que eu amo fazer, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar um pouco de mídia, especialmente das novas mídias que estão por aí. E a minha convidada aqui hoje eu encontrei porque eu sou leitor compulsivo. Acabei entrando em contato com eles. Aliás, minto. Uma amiga minha que trabalha com eles me escreveu: olha, eu estou trabalhando aqui. Eu falei: ah, não, você vai me fazer a ponte e eu vou fazer esse convite. Então, já agradeço a Raíssa aqui, né, por ela ter feito essa ponte. Começo o programa com 3 perguntas que são fundamentais, que você precisa pensar muito para responder. Cuidado, hein? Preciso saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Minha idade? Eu tenho mais de 30. Sim, pronto, claro. Então tá resolvido. Então tá bom. Então vamos lá, seu nome, claro, mais fácil falar, e o que é que você faz. Tá. Então, meu nome é Paula Miralha, eu sou antropóloga, né, de formação, posso falar um pouquinho mais disso, mas hoje eu sou uma das fundadoras do Nexo Jornal. É um jornal 100% digital, provavelmente o primeiro veículo a se chamar de jornal que tem um DNA 100% digital, que foi lançado no Brasil, foi lançado em novembro do ano passado. Foi ao ar em novembro do ano passado, então a gente está prestes a completar um ano. Um ano, que legal, que legal. E já fez um baita barulho aí, né? Foi legal, foi uma surpresa, né? Até porque a gente vê muito do que a gente vê aí são transições. Então são jornais que vêm do modelo antigo para o modelo novo, são tentando desesperadamente fazer uma transição para o digital, combinando ainda 2 modelos antigos, e vocês entraram de cara no Somos Digitais desde o momento em que eu vou escolher o lugar onde eu vou trabalhar, né? Foi assim? A gente, na verdade, assim, acho que teve um processo aí de formulação, quando a gente decidiu, né, eu tenho 2 sócios no Nexo, a Renata Rizzi e o Conrado Corsaletti, que são os outros fundadores, né, junto comigo. E quando a gente começou a pensar no projeto do Nexo, a ideia era assim, sempre começou, né, como um projeto integralmente digital. E acho que isso se explica de várias maneiras. Acho que tem uma frente aí que enfim, a natureza do jornalismo que vem sendo produzido hoje e o que o digital viabiliza. Então você tem hoje, quer dizer, no Brasil, mas também muito fora do Brasil, e isso fora do Brasil foi uma reflexão que começou há algum tempo, essa transição de veículos tradicionais, inclusive, para o universo digital. Então você tem jornais como o New York Times, o Guardian, que fizeram um investimento grande aí para se pensar nessa versão digital, sem abandonar o papel, mas como é que eles iam lidar com as possibilidades que estão colocadas aí no mundo digital. Enfim, o que você pode fazer estando também produzindo conteúdo para a internet. E essa é uma reflexão que começou a acontecer no Brasil também. Claro que ela passa por uma crise eu não gosto de pensar na crise do jornalismo, eu acho que tem uma crise do financiamento do jornalismo. Também a gente pode falar mais de assim, uma crise da credibilidade da produção de informação, né? Não adianta a gente só culpar o dinheiro. Acho que tem uma crise, uma reflexão crítica também sobre o status da informação que circula hoje.
Então a gente viu aí uma oportunidade, quer dizer, você tem veículos importantes, que estão privilegiando o digital. O New York Times, né, chegou agora a 1 milhão de assinaturas digitais. Então não é um negócio paralelo, não é um negócio pequeno, é um negócio relevante para veículos extremamente importantes. Então isso para a gente já sinalizava que, quer dizer, tem um caminho aí. E tem outro lado que é, antes, se você fosse ter essa conversa há 10 anos, para você falar, vou ter um jornal. Isso envolve maquinário, distribuição, um volume de dinheiro astronômico, não que seja pouco que você precisa para montar uma redação como a gente montou, mas assim, são outras proporções. Suja a mão para ler. É totalmente outra estrutura. Então a gente estava diante de uma oportunidade, a gente podia falar, vou lançar um jornal, o fato de que ele seria 100% digital fazia da iniciativa também, essa iniciativa se tornava mais viável. E não era por isso que ela deixaria de ser relevante, porque isso também foi outra sinalização importante para a gente, né? Olhando para veículos, sobretudo nos Estados Unidos, que nasceram como digitais, né? O Vox, o Quartz, são veículos de notícia, o Mike, que são essencialmente só digitais. E eles ganharam relevância muito rápido, ganharam audiência, ganharam relevância, eram citados no debate. Então, tudo isso também para a gente foi importante falar, olha, você não vai necessariamente ter menos prestígio, você não vai ser menos relevante, você não vai ter menos chance de chegar nas pessoas, você pode ser encarado como um veículo sério, mesmo se você for exclusivamente digital. E, por outro lado, esse universo é um universo que, desde o ponto de vista da produção, da veiculação, da circulação, também te oferece outras possibilidades que o impresso exclusivamente não te oferece. Então tinha um campo enorme aí para a gente explorar. Com uma redução de custo e de dispêndio de energia brutal, né, em relação a... Sim, eu acho que nesse sentido sim, e com possibilidades criativas também muito novas, que atraem muito a gente. Então, assim, para quem lê o Nexo, né, e para quem vai conhecer o Nexo, eu acho que tem uma dimensão aí, enfim, a gente explora muito os interativos, os gráficos, o vídeo. Então, são meios de comunicar, são ferramentas que a gente usa para comunicar, que elas aí são muito vinculadas a esse formato digital. Esse momento aqui tá fascinante, né? Você vê o rádio virando televisão, né? Você vê o podcast entrando na jogada, quer dizer, tá todo mundo se mexendo agora. Nós estamos chegando num momento em que esse bichinho que tá na minha mão aqui, para quem não tá vendo, eu tô com o aparelho celular na minha mão aqui, virou minha central de mídia e eu vi o impacto que causa em mim. Quer dizer, hoje eu cheguei em casa à noite e falo, vou assistir minha série no Netflix. Esse treco aqui tá no meu peito, parado aqui, eu tô assistindo a série com ele aqui, e a cada 10 minutos da série, o cara falou alguma coisa lá, dou uma referência, eu venho pra segunda tela e pesquiso no meu celular, enquanto eu tô vendo a série, o nome da pessoa que ele falou alguma coisa. Quer dizer, é outro tipo de bicho que tá vindo aí, né? Paula, esse programa aqui é um programa que trata de empreendedorismo e liderança, né? Então, necessariamente eu tenho que fuçar um pouco a tua vida aí para entender como é que funciona esse teu processo de tomar decisão e tudo mais. A gente vai, evidentemente, eu vou explorar bastante sobre a questão do Nexo, né? Mas antes eu quero voltar atrás lá. Tua formação, você falou que é antropóloga. Você nasceu onde? Interior, São Paulo? Eu nasci aqui em São Paulo. Paulista mesmo. Cresci aqui, enfim, vivi a maior parte da minha vida aqui. Morei um pouco fora do Brasil. Onde? Eu morei primeiro eu morei quando eu era criança, com a minha família inteira, eu morei na Nigéria. Morei em Lagos, na Nigéria, com a minha família inteira, por conta do trabalho do meu pai. Anos? Foram 2 anos. Não, anos 80? Isso. Anos 80 na Nigéria, em Lagos, na Nigéria. Exatamente. Acho que isso foi eu vejo, assim, super importante para minha vida, dos meus irmãos, enfim, isso marcou bastante a nossa trajetória, inevitavelmente, né? De uma maneira muito positiva. Eu morei na França, logo depois de ter me formado, e morei no Canadá para trabalhar. Eu sou formada em Ciências Sociais e fiz um mestrado e um doutorado em Antropologia Social na USP. Então fiquei estudando 10 anos. Mas desde, assim que eu terminei o mestrado, a antropologia tem uma característica, né, de como disciplina, que você tem que fazer pesquisa de campo. Sim. Então, eu fiz 1 ano de pesquisa de campo durante o meu mestrado. Na época eu estudava jovens em conflito com a lei. Então, eu fiz pesquisa, na época ainda era FEBEM, não era Fundação Casa, era o Complexo do Tatuapé.
E eu fiz 1 ano de pesquisa de campo lá e enfim, o jeito de fazer pesquisa, o jeito que eu encontrei de fazer pesquisa era fazer uma oficina de vídeo com os internos. Então a gente fazia oficinas de vídeo, onde eles aprendiam a filmar, eles faziam programas jornalísticos, eles filmavam a festa junina, enfim. Era um exercício de criatividade que também me permitia ter uma interlocução maior e mais livre com eles do que simplesmente observação. Legal. E foi uma experiência extremamente rica. Eu fiz também pesquisa de campo nas varas especiais da infância e da juventude, então acompanhei muitas audiências e acho que tudo isso me sinalizou de uma maneira muito contundente que eu tinha muito interesse pela pesquisa, mas também tinha muito interesse por uma atividade que não fosse só dar aula, só pesquisar. Quer dizer, a pesquisa de campo me deu isso. Então, eu terminei o mestrado e comecei a trabalhar. E fiz o meu doutorado, boa parte dele trabalhando, o que não é muito comum, porque Sim. O doutorado exige, enfim, eu tive um tempo de me dedicar para as aulas, para os créditos, mas fiz o doutorado inteiro trabalhando, e isso um pouco que já estava claro para mim que que a carreira acadêmica não era a carreira, enfim, não era o que eu queria fazer. O que era o trabalho? Eu trabalhei primeiro numa ONG, eu era gerente de pesquisa de uma ONG, então sempre com um trabalho de pesquisa, mas depois passei a trabalhar mais com uma dimensão de formulação de política pública em algumas áreas. Então, ajudando os governos a pensar como eles vão resolver um problema, ou desenvolvendo um plano, uma estratégia para um governo. Isso também foi uma experiência riquíssima, porque... Contratada como uma consultora, é isso? Isso, mas por meio... Quer dizer, essas organizações onde eu trabalhava assessoravam os governos. Depois disso, eu dirigi uma organização, o Instituto das Nações Unidas, aqui no Brasil. Dirigi esse instituto por 3 anos, ou 4 anos, agora eu não me acerto muito com as datas. E aí também, trabalhando com governos em distintos níveis, de diferentes partidos. A ideia era também estar próximo, quer dizer, poder trazer um conhecimento de diferentes especialistas para que os governos pudessem formular melhor as suas políticas de intervenção. E depois disso fui dirigir uma organização internacional cuja sede era em Montreal, no Canadá, mas que trabalhava com países no mundo inteiro. Então, a Austrália, a África do Sul, a França, o próprio Canadá, né, o próprio governo do Canadá trabalhava muito com as Nações Unidas. Então, fiquei lá por 3 anos também dirigindo essa organização. E o que era a organização? Do que era? Chama International Center for the Prevention of Crime. É uma organização que assessorava governos a desenvolverem suas estratégias de prevenção ao crime. E prevenção à violência. Você está na ponta da onda. Este é o momento para você usar todo o teu aprendizado. Mas aí é um trabalho que envolve uma série de... Claro, você tem que ter um conhecimento específico, né, sobre o assunto, mas você tem que ter uma sensibilidade. A gente trabalhava com regiões muito diferentes, então é muito diferente e ao mesmo tempo é muito parecido você trabalhar na América Central e você trabalhar com a cidade de Paris, de você estar lá trabalhando com o governo da Austrália e você organizar um colóquio na África do Sul. São realidades muito diferentes, mas isso te expõe a uma diversidade incrível. Então acho que do ponto de vista da formação do repertório, enfim, super interessante. Extremamente desafiador, porque essa é a dimensão também, quer dizer, eu participei de um processo para ajudar a aprovar uma resolução de acesso à justiça nas Nações Unidas, então você entende como funciona isso, então como os países se mobilizam, como que uma coisa dessa, você tem um lobby ali com os países, tem países que são mais favoráveis, outros menos, como é que se aprova, como é o processo de aprovação. Mas aí você também tem a dimensão assim, do qual impacto que isso tem efetivamente. E acho que esse foi uma das minhas motivações, o que me fez, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi voltar para o Brasil, que me fez perguntar o que eu quero fazer agora. Eu acho que tem, assim, tanto da minha parte como dos meus sócios, tem uma preocupação muito grande, assim, como é que qual é o poder transformador da comunicação? Quer dizer, essa foi a nossa conclusão, mas assim, cada um por uma trajetória diferente, né? A Renata, minha sócia, é engenheira e fez mestrado e doutorado em economia, e o Conrado é jornalista.
Então era essa nossa conversa, quer dizer, qual é o impacto que a comunicação pode ter do ponto de vista da transformação. Vocês naturalmente concluíram que na comunicação era importante fazer alguma praticar ou fazer acontecer alguma coisa. Exatamente. Né? Deixa eu te explorar um pouquinho mais. Claro. Eu não vou perder essa chance de... Você lembra do We Are The World? Música, claro. Naquela época, aquele grande. Claro. Tá? Então tem um DVD dos 25 anos do We Are The World, que ele conta como é que foi a gravação, é maravilhoso todo. E no final do DVD tem 3 ou 4 extras ali. Um dos extras mostra o Harry Belafonte com outra pessoa que eu não me lembro quem era, mas que também fazia parte do grupo. Que depois que eles gravaram a música, venderam milhões, etc e tal. E aquela intenção foi o seguinte, era uma gravação de uma música única, com gente do mundo inteiro ali, com os maiores artistas, para arrecadar fundos e acabar ajudar a diminuir a fome na África, né? E quem liderou aquilo foi o Michael Jackson, então foi um negócio gigantesco lá, já fez 30 anos essa história toda. E no documentário que tem no final, o Harry Belafonte sai e acompanha o dinheiro até chegar no ponto. Então ele fala, eu quero ver o resultado do que nós fizemos aqui. E é um documentário legal, porque ele viaja para a África, ele vai lá ver, e o final do documentário é chocante, porque ele conclui que não valeu, não adiantou nada. Ele falou, cara, se perdeu tudo no caminho, não tinha caminhão para trazer a comida, meteram a mão, roubaram o dinheiro. Nós entramos nos lugares aqui que tinha as facções que vieram aqui, impediam de ser distribuído, as facções pegaram a comida para ele. Foi um negócio horroroso e terminou e falou, cara, a gente não contava que não era possível fazer com que aquele nosso esforço, a gente conseguiu levantar o dinheiro, mas o dinheiro nunca chegou lá no ponto, porque o problema não era levantar o dinheiro, o problema era toda a questão política que impedia que aquilo lá chegasse adiante. E quando eu vi aquilo, eu fiquei enlouquecido, falei, caraca, todo mundo está fazendo grandes movimentos a todo momento, em todos os lugares, e se for assim, esse esforço gigantesco que a gente faz aqui, ó, vou doar água para não sei o quê, eu não sei se a água chega lá, ela se perde no caminho, né? E você falando aqui, você me acendeu essa luzinha aqui para te fazer uma pergunta, que você que já viveu todos esses ambientes aí. A política pode tudo? Você consegue tudo com política? Eu acho que a gente tem hoje, eu acho que a política, enfim, ela é essencial. Eu acho que a gente não pode abrir mão da política. Inclusive, eu acho que a crise política brasileira atual, ela também se explica porque a gente tem a gente tem receio, a gente não gosta, a gente quer que a política é ruim, que ninguém quer chegar muito perto. E eu acho que a gente está no momento de fazer um movimento contrário. A gente precisa se apropriar dos espaços de discussão, de formulação e de realização. Não tem como, né? A gente vive numa democracia, a gente tem nossos representantes no legislativo, no executivo. Se a gente não souber quem está lá, Sim. se a gente não tiver consciência disso e disputar isso também, eu acho que assim, não vejo outra saída. O que eu acho que a gente tem hoje é que você tem uma sociedade civil que está muito mais organizada. Então você tem organizações, você tem movimentos, a gente viu, quer dizer, quem foi para a rua, a gente viu que existe uma capacidade de mobilização hoje que ela é muito importante, que ela não pode ser minimizada ou desprezada, é preciso que todo mundo escute. Aliás, as eleições agora de domingo deram uma lição importante, o Brasil deixou claro o que ele não quer. A gente não sabe direito o que ele quer ainda, mas ele deixou muito claro, olha, não queremos... eu acho que a gente tem múltiplos movimentos aí, né, no resultado dessas eleições. Eu acho que a gente tem respostas contundentes para algumas coisas. Acho que a gente tem leituras também interessantes, quer dizer, quando você acha que, enfim... você tem novas expressões surgindo, que eu acho que é importante também. Então, eu acho que o que a gente tem hoje não é de hoje, né? Há alguns anos você tem uma sociedade civil que está muito mais mobilizada. Eu acho que tanto, não só a política, mas essas grandes organizações internacionais, as locais, têm hoje uma obrigação e um interesse em prestar contas. É um interesse muito maior em prestar contas, porque hoje, quer dizer, se você faz uma doação para uma organização, ela tem um interesse de que você saiba onde aquele dinheiro foi parar e qual é o impacto que ele teve, porque isso, os gestores dessas organizações hoje eles têm muita clareza, é isso que vai fazer com que você volte, né? Você pode até fazer uma doação uma vez, você ficou ali, se comoveu, gostou daquela história, faz uma doação. Se você é capaz de ver o impacto que aquilo teve, é certeza que você vai voltar. Então tem um interesse muito maior hoje dessas organizações em conseguir mostrar
o impacto isso a gente que faz elas com comunicação, têm. né? Claro, eu acho que isso é uma outra... A gente tem hoje, enfim, tem organizações que trabalham com temáticas super delicadas e que estão aprendendo isso. Quer dizer, não basta só você fazer a melhor pesquisa, fazer a melhor intervenção. Se você não é capaz de mobilizar... né, e a gente tem aí, por exemplo, as campanhas de prevenção ao HIV. Sim. Elas foram muito bem sucedidas nesse sentido, né? Porque elas passaram também por uma reflexão de com quem que a gente está falando, qual a mensagem que a gente quer passar, como é que a gente fala do assunto sem reforçar determinados preconceitos. Acho que é um bom, no caso do Brasil, acho que é um bom exemplo, quer dizer, passou por todas essas reflexões. A comunicação nesse caso é fundamental. Eu acho que hoje a gente tem também um outro desafio aí, que a gente passou por um momento, a gente vive até hoje um momento onde a possibilidade do diálogo ela está um pouco sequestrada, né? A gente está no momento onde as pessoas estão defendendo muito suas bandeiras, tem muito pouco espaço para o diálogo, acho que tem pouco espaço para você considerar o outro interlocutor legítimo. Então, assim, eu vou entrar nessa conversa assumindo que a outra pessoa talvez pode falar coisas que eu não concordo, mas talvez eu aprenda com ela, talvez ela me convença. Eu acho que a gente está, assim, tem pouco espaço para isso hoje. E a gente está num momento onde a gente precisa muito conversar. E isso parece ingênuo, mas eu acho que é um momento onde precisa haver o diálogo. A gente precisa fazer algumas concessões. Claro que a gente tem limite em relação a essas concessões. Sim. Né, tem coisas das quais eu não abro mão. Mas tem coisas que eu quero escutar o outro, quer dizer, e quero entender por que ele vê o mundo daquele jeito. Essa tua experiência, você teve muito envolvida, pelo que eu entendi, muito próximo das políticas públicas e assistiu esse universo da política e tudo mais, né? Como é que você vê o Estado, a capacidade que o Estado tem de que tamanho tem que ter o Estado? Eu acho que essa é uma resposta, assim, não existe uma resposta única, né? A gente tem versões diferentes ao redor do mundo. Eu acho que o Estado, ele tem um papel importante na mediação das desigualdades, né? O Brasil precisa se reconhecer como um país profundamente desigual. Acho que a gente vive isso e vive isso no nosso cotidiano. Sim. E às vezes de uma maneira muito perversa, porque a gente está tão exposto a isso que a gente acaba criando uma defesa, quer dizer, para fingir que isso não existe, né? Um exemplo bom é isso, quer dizer, um exemplo triste, mas muito contundente nesse sentido. O Brasil tem 50 mil homicídios por ano. Sim. Isso é um número absurdo, né? Se for, você está falando o número oficial. Isso. Para mim é 70, 80 mil com o pé nas costas. Né? A gente tem o sistema de... Como a gente tem uma regra, uma lei no Brasil que obriga a notificação, no caso do homicídio, ele é um dos crimes com menor subnotificação, mas ainda assim, sem dúvida alguma, você pode ter uma subnotificação. A gente tem 50 mil mortes por ano. E não é que foi um ano. Então, assim, nesse ano, excepcionalmente, a gente teve 50 mil. Há muitos anos, né? Há mais de uma década. Então, isso a gente não é capaz de se sensibilizar com esse número. Sim. Isso pode estar na manchete de um jornal, pode estar gigante, a gente pode ficar repetindo. A sociedade brasileira perdeu a capacidade de se mobilizar com isso, porque isso simplesmente foi incorporado ao nosso cotidiano. Talvez por uma ideia, uma descrença na nossa capacidade de resolver o problema, então não consigo lidar com ele, melhor viver com ele. Obviamente isso está ligado a quem são as vítimas desses homicídios, né? Porque a gente, enfim, se a gente tivesse moradores dos centros da cidade, se isso fosse, eu acho que brancos, né, talvez isso tivesse uma outra resposta do poder público, mas as principais vítimas dos homicídios hoje são os jovens, negros, moradores das periferias, então já é uma população segregada, que é segregada mais ainda por conta da violência, mas o fato é que a gente, como sociedade, perdeu a capacidade de se chocar com isso. Você não acha que tem aí uma responsabilidade gigantesca da mídia, que não diz assim, 50 mil mortos, indigne-se, fique indignado, isso é um absurdo, isso não pode acontecer, então, virou paisagem? Eu acho que a nossa responsabilidade, isso é uma coisa, né, para falar um pouco das nossas estratégias do Nexo, eu acho que uma das provocações que a gente faz de maneira constante esse assunto está muito martelado. Como é que a gente vai conseguir chegar no leitor? Então, a gente teve agora recentemente, por exemplo, o Mapa da Violência foi lançado. Essa é uma publicação que é lançada todos os anos. Sim. A gente fez uma escolha, não vamos dar uma matéria, porque é mais uma matéria, sai uma matéria muito parecida todos os anos.
E a pessoa ou não vai ler e não vai se interessar. Qual é a maneira mais contundente da gente falar desse assunto? É um gráfico. Então vamos mostrar, porque assim, o gráfico ele dá uma materialidade para esses números, ele mostra a diferença entre os grupos sociais, então você está vendo ali, né, é uma coisa do ponto de vista visual muito forte. Então acho que o papel dos meios de comunicação nesse sentido eu acho que tem vários aí, né, questões às vezes que são questões importantes, mas acabam em segundo plano, negligenciadas porque elas não atraem tanta audiência. Então acho que assim, tem que ter um compromisso de que mesmo que isso não necessariamente se traduz em mais audiência, para a gente é importante, para o Brasil é importante, para o debate público é importante, então a gente vai falar desse assunto. E ser um pouco criativo nas formas, como é que a gente vai chegar nas pessoas, porque eu tenho certeza que as pessoas têm interesse sobre isso. Isso é um lado muito positivo que a gente vem sentindo no Nexo. A gente está num momento muito especial. As pessoas têm interesse em discutir o futuro do país. Assim, as pessoas estão mobilizadas nesse sentido. As pessoas têm interesse em falar de tributação, elas têm interesse em falar sobre salário, elas têm interesse em falar sobre as políticas de redução de desigualdade, elas têm interesse em discutir o tamanho dos partidos políticos e o número dos partidos políticos. Tem um interesse muito grande em pensar o futuro do país. A gente tem que aproveitar isso. Você consegue ver que grupo é esse que quer discutir? Tem garotada aí? Tem, claro. Tem molecada? Tem molecada de 15, 16, 17, 18? Eu acho que assim, me faz super otimista nesse sentido. A gente estava passando por um momento muito difícil do país e eu tenho um lado meu que é extremamente otimista, porque eu vejo os leitores do Nexo são jovens, jovens que tiveram acesso ao ensino universitário no Brasil inteiro. Então não é uma coisa que está restrita a um estado, uma cidade, outro estado. A gente tem gente do Brasil inteiro, muito bem formada, extremamente interessada, que quer ser ouvida. Então assim, eu estou aqui, eu tenho uma opinião sobre as coisas, eu quero debater e que está muito disposta a debater, né? Outro dia eu achei muito curioso, assim, divertido e assim, também muito positivo, né? A gente publicou um gráfico de tributação, um gráfico de imposto. E daí foi um leitor, escreveu lá, imposto é roubo, né? Fez um comentário. Foi outro leitor do Nexo, se deu o trabalho de entrar na página do Facebook do cara que escreveu isso, viu que ele tinha estudado numa universidade federal e foi lá e falou, amigo, você estudou numa universidade pública, o imposto serve para pagar isso também. Eu acho essa uma discussão de altíssimo nível. Mas sem dúvida. Então, assim, é um pouco assim, olha, talvez você não tenha se dado conta da lógica, mas eu me dei o trabalho de entender quem você é e vou te falar aqui meu ponto de vista. Eu acho isso muito positivo. É fantástico. Você está levantando um ponto aqui que é um negócio impressionante, que de certa maneira passa um pouco batido aí, em função até das mídias sociais, né? Que é o seguinte, a área de comentários que tem embaixo das postagens é uma das coisas mais ricas para um antropólogo. Queria eu ser um antropólogo e poder sentar e falar, deixa eu olhar o que acontece aqui. Porque se você vai no Facebook, é um horror. O Facebook, você bota um post legal, entra um cara com um comentário legal, o segundo, o terceiro entra um hater, destrói aquilo tudo e acabou. Ele destrói o comentário todo. Então aquela discussão que começou a ser legal, ela desaparece porque o hater entrou ali e sujou aquilo tudo. Então o Facebook é incontrolável, é impossível você controlar isso aí lá, que está tudo aberto, né? Quando você migra para um outro sistema, por exemplo, o Nexo, onde você vai para um ambiente onde, peraí, o público que está vendo aqui é um público diferenciado, não é o cara que entrou, está no Facebook por acaso, do nada apareceu ali, é alguém que está buscando um outro. Então, automaticamente já é um público que tem uma consciência melhor e você consegue ter um debate um pouco mais elaborado. Evidentemente que você vai ter os haters entrando lá, porque se você está aberto ali, né? Mas eu comecei a aprender uma coisa, hoje em dia, para mim é batata. Toda vez que eu entro numa publicação como o Nexus, que entro todos os que eu sigo por aí, eu leio o artigo e vou direto para a área de comentários e não deixo de passar o olho lá, procurando os links, procurando as dicas. Eu vi mais a respeito aqui e ali. E aquilo tem uma riqueza, que é um negócio assim que a mídia tradicional, ela não nos dá. Porque a tradicional só tem um caminho, né? Só vai, né? Ela vai e você só vai ver a carta do leitor na edição seguinte, que vem pouquíssima coisa selecionada. No nosso caso aqui, que trabalhamos com a mídia na internet, essa riqueza dos comentários dos leitores começa a compor uma coisa muito maior do que aquilo que eu faço, o que vocês fazem, né? Claro. Quer dizer, o Nexo cumpre um papel e aí os leitores entram embaixo e ampliam aquilo de uma forma maravilhosa. Quer dizer,
pontos de vista diferentes, um debate correndo ali embaixo, até entrar o hater ou ele é expulso, né? Como entra um cara, como você falou aqui agora, cara, não é nada disso, entendo por ali. Então a recomendação que eu faço ao pessoal que está nos ouvindo aqui, cara, comece a prestar atenção nas áreas de comentários e não se balize por comentário de Facebook. O Facebook é o pior lugar do mundo para você procurar comentários, sabe? Quando você entra em áreas onde públicos interessados estão ali, a riqueza que existe na área de comentários é um negócio fabuloso, e uma das grandes conquistas que eu acho que a internet, junto com a mídia alternativa, não alternativa é bobagem, essa nova mídia trouxe, é você ter essa construção de uma coisa muito maior por causa dos leitores, né? Eu acho que a interação com o leitor é fundamental em muitos planos, assim. Eu acho que a gente tem uma coisa, e a gente vem cultivando isso muito. Porque a gente é um jornal de assinaturas, né? Então, sim, a gente está ali dizendo para o nosso leitor, a gente vai existir se você quiser que a gente exista. Sim. Então essa já é uma relação, quer dizer, que já coloca o leitor num outro lugar. Quer dizer, a gente produz, e a gente tem nossos métodos, e a gente tem nosso modelo editorial, mas a gente produz esperando que o leitor veja valor no conteúdo que a gente está produzindo. E isso está dado na nossa relação, no nosso modelo de negócio, inclusive. Mas a gente vem cultivando muito uma interlocução com o leitor. A gente recebe muita mensagem via Facebook, via e-mail, nos posts do Facebook, no Twitter, a gente recebe muita mensagem do leitor. Sim. E a gente responde a todo mundo, a gente faz questão, porque pra gente tem um valor gigante. Eu acho que o que vem daí, né? Vem sugestões de pautas maravilhosas, então de pessoas que entenderam o que é o Nexo. Então, assim, gostei muito dessa matéria, vocês podiam explicar essa outra história aqui? Legal. Então é perfeito, assim, alguém que entendeu nosso modelo editorial e veio com e assim, você poder contar com sugestões de pauta dos leitores é maravilhoso, assim, é uma proximidade que pra gente é incrível e é super importante, e a gente várias vezes, né, acolhe essas sugestões. A gente acha que são super interessantes. Vêm críticas, e para a gente é super importante escutar isso, porque a percepção dos nossos leitores é relevante, a expectativa dos nossos leitores é fundamental. Então, assim, é bom saber que as pessoas têm expectativa em relação ao que a gente produz, senão a gente estava indo no caminho errado. Eu tenho uma coisa que eu costumo dizer, o seguinte: um sujeito que entra na tua publicação, escreve um texto, perde alguns minutos para escrever um texto, fazendo uma crítica a você, é porque ele se importa com você. Claro. Quer dizer, não gostou de nada do que eu fiz e conseguiu escrever um comentário educado, sem me xingar e nada. Cara, esse cara dedicou a mim alguns minutos e no fundo ele quer que eu acerte, né? Totalmente. Eu acho, a gente vê muito desse jeito, inclusive assim, os leitores às vezes apontam erros, e a gente vai lá e diz, você tem toda a razão, estava errado mesmo, obrigado. E aí esse tipo de crítica a gente teve sorte até hoje, quer dizer, acho que a vasta maioria que a gente recebe são críticas extremamente construtivas e tem ajudado a gente a afinar nosso modelo editorial. Então eu acho que essa relação com a sua audiência, assim, pra gente ela tem se mostrado um elemento super importante, inclusive porque a gente lançou um jornal do zero. Uma das nossas maiores preocupações era se a gente ia ser ou não relevante, porque eu acho que aí tem uma coisa do empreendedorismo no mundo de hoje, que você pode fazer tudo certo e você pode fazer uma coisa muito legal e as pessoas falam, parabéns, é muito legal, e você ser absolutamente zero relevante. Sim, isso era uma preocupação enorme que a gente tinha, como é que a gente vai ganhar relevância? E é um desafio mesmo, porque e eu acho que isso hoje tem uma confusão, pelo menos na minha perspectiva, quer dizer, audiência não é necessariamente relevância. Então, eu acho que isso precisa, assim, a gente precisa ter mais clareza sobre isso, porque às vezes quando isso se confunde, aí é que você começa a ser, e você é pautado exclusivamente pelo desejo de ter ou a necessidade de ter mais audiência, aí eu acho que você perde um pouco o compromisso com o conteúdo que você está produzindo. Eu chamo isso de síndrome do Faustão. Entendeu? O programa dele tem que ter 35 milhões de pessoas assistindo. Para isso ele tem que agradar a menininha de 2 anos, de 4 anos de idade, o vovô de 95 anos, não pode ir profundamente em coisa nenhuma, ele fica na superfície, e aí o que você tem é vídeo cacetada, é mais do mesmo o tempo inteiro, todo domingo aquela repetição, e quando você olha para aquilo, fala, cara, o que se ganha com isso, além do entretenimento pelo entretenimento? Quer dizer, existe alguma mudança sendo praticada lá, né?
O pessoal até me questiona bastante, né? Pô, deixa eu olhar. Eu falo, cara, eu não estou nem um pouco preocupado com o tamanho da minha audiência. Eu estou preocupado com a qualidade que ela tem. Claro. Entendeu? Se eu tenho uma audiência pequena, mas que vem me demandar e que me enche o saco e me obriga a melhorar cada vez mais, todo mundo está crescendo e eu junto com eles, né? Não, eu acho que assim, a gente tem que dar crédito ao leitor. Eu acho que assim, essa ideia de que as pessoas... porque tem muitas coisas. Hoje a gente disputa o tempo das pessoas com vídeo de gatinho, com não sei o que lá. Realmente, eu acho que o tempo é limitado, o dia tem 24 horas, se a pessoa está lendo a sua coisa, ela está deixando de ler a de alguém. Sim. Agora, eu acredito muito que os leitores e as leitoras, eles têm muitos critérios para fazer essa seleção. Então, obviamente, a pessoa não acha que ao estar olhando um vídeo de gatinho, ela já se sentiu contemplada do ponto de vista da notícia. Então, essas coisas você não compete diretamente. Então, eu acredito muito em a gente dar crédito ao leitor, à leitora. As pessoas são capazes, elas têm totalmente o discernimento de saber o que elas querem consumir como conteúdo e como notícia. E isso a gente também vê de uma maneira bastante explícita na audiência do Nexo. Que é o que nos permite fazer, quer dizer, conteúdos mais sérios, conteúdos às vezes mais lúdicos, ou pensar nos formatos que a gente quer usar, né? A gente fez no meio, talvez, enfim, é difícil falar no ápice da crise política, porque esse ápice vai sempre... Eu tenho medo do amanhã. É uma coisa que assim, a gente... Enfim, mas o fato é que a gente fez um quiz que era Aconteceu em Brasília ou em House of Cards, ou nos dois. E esse quiz, assim, a ideia foi, vamos usar um formato que é um pouco mais lúdico, que o quiz era super desafiador, porque era muito difícil, e essa era a sacada do quiz. Que poderia ter, você não sabe dizer se aconteceu em Brasília, se aconteceu em House of Cards, e alguns episódios aconteceram nos dois. Sim. Então, aí, para além da brincadeira do quiz, para além de evocar a sua memória de séries, ou evocar a sua memória em relação aos últimos acontecimentos no Brasil, tinha uma mensagem muito contundente, que era, olha, a gente está vivendo um momento político onde o que aconteceu também na ficção. Então tinha uma mensagem aí que também era uma mensagem importante, era um outro jeito de tratar enfim, uma narrativa política, e o quiz foi um sucesso. Enfim, inclusive estava num teaser do House of Cards, o próprio Doug falou, fiquei sabendo, oi Brasil, fiquei sabendo que vocês fizeram um quiz do House of Cards, enfim, teve uma super repercussão pra gente, mas foi assim, essa maneira de pensar, acho que tem as matérias sobre a Lava Jato, acho que tem as matérias sobre... Mas a gente também tem uma possibilidade de tratar o assunto de outra maneira. E isso é pensado também um pouco assim, em relação às expectativas que a nossa audiência tem com o conteúdo que a gente produz. Então, Paula, quando você me fala desse quiz, você está pegando um extrato da audiência que é uma coisa assim extremamente refinada, quer dizer, é o sujeito que assina o teu jornal, que assiste, não é nem TV a cabo, é que ele assiste Netflix, ou seja, ele paga a assinatura da Netflix, é alguém muito, muito qualificado, né? Está numa qualificação bastante diferenciada, né? Como é que vocês veem essa necessidade ou interesse que vocês têm, eu não sei até onde vai isso aí, de você conseguir ampliar esse teu alcance para outro nível de pessoas que não têm um acesso tão fácil como esse? Peguei o celular aqui, entrei e vi, mas ela não tem dinheiro para isso, não tem acesso, não tem internet, etc e tal. Como é que vocês... Está no plano de vocês? Então, a gente tem, acho que um exemplo para... começar a falar sobre isso, assim, acho que tem duas coisas que eu posso falar sobre isso. Uma, assim, agora a gente teve cobrindo a nossa primeira eleição, né? E a gente ficou pensou bastante sobre como cobrir uma eleição do ponto de vista nacional, né? Se colocar como um jornal digital nacional e não um jornal que está pensando só Rio-São Paulo. Para a gente isso é extremamente importante, a gente tem uma audiência nacional. Como valorizar o fato que a gente é digital e como fazer isso promovendo uma interação grande com os nossos leitores. Então, assim, dois dados da nossa cobertura de eleições municipais agora, né? A gente fez um interativo com dados, a gente fez uma parceria com o Centro de Estudos da Metrópole, que é um centro de pesquisa aqui no Brasil, em São Paulo. Eles têm dados do Brasil inteiro, de gastos com as cidades, ou como as cidades gastam, e todas as cidades do Brasil, os mais de 5.000 municípios.
Quanto a cidade gasta com educação, saúde, transporte. Então, hoje, se você entrar nesse interativo, não importa onde você viva no Brasil, você vai achar a sua cidade, você vai achar um relatório da sua cidade, como foram os gastos da sua cidade nos últimos anos. É um pouco assim um instrumento para você se informar antes de votar, fazer suas escolhas. E a gente fez aí um outro interativo, com uma base de dados também nacional, que é um quiz. Você pode produzir um quiz para a sua cidade. Você conhece a realidade da sua cidade. Então isso, acho que assim, passa pela nossa preocupação em ampliar nossa base de leitores do ponto de vista geográfico. Se a gente quer ter uma audiência nacional, está preocupado com isso, pensa em produzir conteúdos que atendam a outras cidades, né, uma diversidade, e a gente tem uma audiência que hoje é nacional, isso é um lado. E outro lado, que a gente colocou o paywall, vai fazer um mês agora, né? Antes o site estava inteiro aberto e a gente colocou o paywall agora. Tá, para quem não sabe o que é paywall, é aquele... a gente chama até do freemium, né? Também tem outro freemium, né? Que é você lê um pouquinho, daquele ponto em diante você precisa pagar um pouco para continuar a leitura. No Nexo a gente são 5 conteúdos por mês de graça. Sim. A partir do 6º você precisa pagar a assinatura, que é de R$12 por mês. Tem uma assinatura anual também, que é de R$120 por ano. Tá. Além disso, mas a gente tem conteúdos que estão sempre abertos, né, que não contam no paywall. Então os podcasts estão sempre abertos, os ensaios, os trechos, tem sessões que elas são abertas, não entram na conta do paywall. Então no final das contas tem bastante conteúdo aberto por mês. Vocês fizeram isso agora? Agora, a gente colocou isso, com 8 meses a gente foi lá e colocou, a gente quis primeiro apresentar o Nexo para a audiência, fazer as pessoas conhecerem quem a gente era. E desde sempre a gente avisou que era um jornal por assinatura, tanto que a gente tinha assinante ainda quando o jornal estava inteiro aberto. As pessoas não precisavam pagar, elas pagavam. Mas a gente colocou o paywall. Uma preocupação que a gente tem nessa história, né? A gente tem recebido muitas mensagens de alunos de universidade pública que falam... Porque a gente já teve, assim, pessoas dando testemunho. Gente, assinei o Nexo, né? Falando para amigos. Vou pagar 2 cervejas, em vez de comprar 2 cervejas por mês, vou pagar um jornal, porque o jornal é importante, porque o jornalismo custa, se a gente quer informação de qualidade, enfim, as pessoas mobilizando, pessoas que a gente não conhece, mobilizando amigos, explicando por que eles assinaram um jornal. Mas tem gente para quem esses R$12 faz diferença, e a gente não quer perder esse leitor, porque, quer dizer, a gente, né, não falou disso ainda, mas assim... uma parte muito importante da nossa motivação ao criar o Nexo era a gente quer contribuir para o debate público, a gente quer disputar as narrativas, a gente quer que as pessoas... E quando uma pessoa vem te pedir para ler um jornal, né, a pessoa não está falando, olha, eu queria comprar uma Coca-Cola, eu quero poder ler um jornal, isso é maravilhoso, assim, isso é uma das coisas que me deixa otimista, né? Então você vê um jovem que fala, olha, eu sou estudante, não tenho dinheiro, mas eu queria poder continuar lendo o seu jornal. Então a gente está agora estudando como é que a gente vai viabilizar isso. Que legal. Porque pra gente esse negócio é muito caro para mim, porque eu estou vivendo tudo isso também, tá? Eu também fiz o modelo de assinatura, tudo igual. Escuto abobrinhas de montão, pedindo esmola, aquela coisa toda, mas faz parte do projeto, né? Deixa eu cutucar um pouco a tua veia do empreendedorismo aqui. Vocês há 1 ano e pouco atrás, quando bolaram esse processo todo de montar o jornal, tudo, evidentemente em algum momento vocês fizeram um plano de negócios lá, né? Então, olha, isso aqui vai ser uma coisa que nós não estamos fazendo por amor, quer dizer, podemos não estar fazendo por dinheiro, mas sem dinheiro a gente não pode fazer. Então nós vamos precisar em algum momento que isso aqui se pague e nos pague também, porque eu acho que no fundo vocês querem que isso seja o seu meio de vida, quer dizer, eu quero viver disso, né? Na hora de você desenhar um plano desse tipo, você não tinha um modelo aqui no Brasil que você falava, vou montar algo para ser igual a XYZ que deu certo, né? Você ia montar uma outra coisa. Acho até que você consegue até olhar os modelos lá de fora, New York Times e tudo, mas a cultura brasileira é totalmente diversa da americana, então o que funcionou lá não vai funcionar aqui, né? Como é que vocês fizeram para sentar diante de uma mesa, botar um papel em branco na frente e botar no papel um plano de negócios de uma coisa tão inovadora assim? Enfim, acho que a gente, quando decidiu, então, vamos fazer isso, ou, enfim, obviamente não foi um processo de um dia que a gente falou, então começou, a gente vai fazer isso. Um dado super importante dessa trajetória é que, assim, a gente estudou muito. A gente fez um mergulho, fez muita pesquisa. Eu falo para as pessoas que, em termos de curva de aprendizado, acho que assim,
eu posso dizer que eu aprendi tanto quanto eu aprendi fazendo um doutorado, assim, em termos de quanto a gente estudou, foi ver modelos fora do Brasil, foi ver os modelos brasileiros, foi entender o mercado brasileiro, foi entender os mercados. Então a gente estudou muito. E eu acho que essa lição de casa ela foi fundamental para a gente, não foi um processo curto. Né? A gente ficou um ano pensando no Nexo. Vocês os três sócios. Talvez, assim, claro, a Renata nessa época ainda não estava morando fora do Brasil, então, mas a gente ficou 8 meses, um ano, pensando no Nexo. Então, assim, fazendo pesquisa, entendendo como era o mercado, entendendo o gosto do mercado brasileiro para notícia, entendendo o momento pelo qual os jornais estavam passando aqui no Brasil, olhando para fora também, mas percebendo que, quer dizer, se tinha dados muito positivos do que estava acontecendo lá fora, assim, tudo bem, acho que assim, o New York Times é o New York Times, é um jornal que está aí há milhares de anos, gigante, a gente não tem nenhuma ambição. Por outro lado, tinham elementos ali que eram super importantes para, assim, como eles reorganizaram a redação e o fato de que eles bateram nessa tecla muito, isso ficou. Então a redação do Nexo, a gente tem uma produção hoje que é extremamente colaborativa. Então acho que esse trabalho, assim, essa de pesquisa, de imersão mesmo, foi fundamental. Isso passou também por um trabalho de pesquisa, enfim, e compreensão do que era possível do ponto de vista financeiro, né? Porque acho que o desafio é como é que você monetiza uma coisa dessas. Sem dúvida. Que tamanho tem a redação hoje? A gente tem 28 pessoas na redação, mas com todo mundo, administrativo, todo mundo. Que não é grande para um jornal, é grande para uma startup. Sem dúvida. Então, assim, tem um investimento grande aí feito, mas que também para a gente tem essa clareza que, bom, se a gente quer se colocar como um jornal, tem que ser para valer. Não dá para começar mais ou menos. A gente tem alguma chance se a gente começar de verdade. Tá, o dinheiro para esse início de investimento, cada um de vocês botou um pouco, veio de algum lugar? Não, são investimentos próprios. E a gente aí passou também por uma compreensão importante do mercado, que estava passando por uma transição que é um pouco que está pautando aí a vida dos jornais, dos veículos de comunicação. Sim. A publicidade hoje ela não sustenta mais a comunicação como ela sustentava antes, né? As contas não são pagas hoje pela publicidade. Eu acho que a gente, como estava começando uma coisa do zero, aí tinham duas considerações que a gente fez. Uma esse negócio não vai sustentar por meio da publicidade, porque ela não paga mais como pagava antes, né? E essa é uma crise que o mercado fora do Brasil já passou, agora, enfim, voltou a pagar, enfim. E a publicidade compromete muito a experiência do usuário, né? Quem nunca abriu um site louco para uma notícia, pula um pop-up cada vez maior, porque antes ele era pequeno, agora ele ocupa a tela inteira, que fica 9 segundos até você poder, e você não acha mais, né? Porque tem, assim, agora você não acha mais onde clicar para fechar, né? Tem várias estratégias. Isso compromete muito a experiência do usuário, né? Então, assim, não tinha nenhuma vantagem em ter publicidade. Então a gente disse isso, assim, houve um momento que, então assim, a gente vai ter que pensar, se não é isso, o que vai ser. E por outro lado, a gente via que o negócio das assinaturas, era onde os jornais vinham investindo. Então, de maneiras diferentes. Então o Guardian foi lá e criou a ideia de membership. O Guardian é um caso muito, né, o jornal inglês é um caso muito singular, porque eles têm um fundo, estão lá numa montanha de dinheiro que está aplicado e que fica rendendo, que sustenta o jornal. Mas eles criaram essa ideia de membros. Você faz parte, é um clube, né? Eu criei a confraria. Então, eu acho que as pessoas vêm pensando em estratégias desse jeito. O New York Times investiu muito na assinatura digital. Sim. Então, eles também, como eu falei aqui no começo da conversa, eles atingiram agora 1 milhão de assinantes digitais. Então, isso pra gente também, bom, acho que a assinatura, a própria Folha de São Paulo colocou um paywall há alguns anos, nesse sentido foi muito pioneira nisso. Então, pra gente era assim, bom, se o nosso negócio vai dar certo, vai ser desse jeito. Com assinatura. Com assinatura. Vocês botaram um número assim, mágico, tipo assim, olha, queremos buscar dentro de um ano X assinantes. Vocês criaram um número assim? A gente tem. De onde vem esse número? A gente, assim, pensando no tamanho do mercado brasileiro, pensando nos nossos custos, pensando naquilo que a gente, enfim, olhando também as experiências de outros veículos, né, quantos assinantes,
mas olhando também um pouco, quer dizer, tem um lado que é olhando que a gente está no momento no Brasil onde as pessoas estão começando a pagar por conteúdos, mas tem uma aposta enorme na qualidade daquilo que a gente produz. Então, a gente se posicionar como o primeiro jornal digital, a gente investir muito na qualidade daquilo que a gente produz, então tinha um mínimo, a gente tinha certeza que assim, olha, tem um mínimo que a gente precisa produzir por dia, porque senão a gente não pode cobrar por esse conteúdo como um jornal se a gente não produzir um mínimo por dia. Por outro lado, assim, a gente tem que ser muito fiel ao nosso modelo editorial, então a gente passou, a gente botou o jornal no ar, uma semana depois o Delcídio foi preso. E a gente começou, o jornal funcionando, a gente começou a crise política. Então, assim, a gente que era um jornal de explicação, de contexto, se viu totalmente arrastado pelo dia a dia. Então, a gente teve que também fazer um movimento de, não, vamos ser fiéis ao nosso modelo editorial, a gente não é um jornal de furo, a gente é um jornal de explicação. Então, isso tudo, quer dizer, também conversa muito com o nosso modelo de negócio. Por quê? Porque a gente produz conteúdos que não morrem dali 5 minutos. Sim, então, isso é sim. Isso muda muito a forma como as pessoas interagem com o nosso conteúdo. Então, eu acho que a gente tem, assim, obviamente, enfim, isso foi resultado de um processo de elaboração, de pesquisa, de estudo. Quando a gente botou o jornal no ar, a gente viu tudo isso e tem apostas que se confirmaram totalmente, tem coisas que naufragaram totalmente, mas isso é um dado, eu acho que de qualquer negócio, né, quando você começa a funcionar, é quando você vê a coisa que você pode avaliar quais escolhas foram certas ou não. Mas a gente tem algumas métricas. Eu acho que um dos pontos aí, voltando para aquela discussão sobre se a audiência é sinal de relevância, eu acho que um dos desafios agora é justamente quais métricas você usa para entender o valor que o seu produto tem para o seu leitor. Né? É o quê? É só o tamanho da sua audiência? É quantas páginas a pessoa visitou? Comentários que eles estão fazendo. Os comentários. Quanto, né? Às vezes a gente tem conteúdos que tem quase o mesmo número de likes e o mesmo número de compartilhamento. Eu faço disso uma avaliação extremamente positiva, entendeu? Porque isso é o que as pessoas falam no engajamento, que é essa coisa que às vezes é um pouco abstrata. São pessoas referendando o seu conteúdo, dispostas... Gostei tanto que estou passando adiante e botando minha assinatura exatamente, aqui, né? Eu estou colando minha imagem a isso. Muito legal. Então, acho que... Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Diga se você quiser, não precisa dizer, tá? Mas esse número que vocês colocaram no final de um ano, se você não quiser me dizer o número, não precisa dizer, mas você pode me dizer um percentual. Vocês chegaram perto dele, conseguiram atingir, estão chegando lá, tão confortáveis com o que está acontecendo? Sim, a gente está super feliz. A gente optou por não abrir esses números de audiência, de investimento. As pessoas tinham muita curiosidade, mas quanto dinheiro? A gente optou por não abrir, inclusive porque a gente queria ter a tranquilidade de botar o negócio no ar, fazer funcionar, ver se ia funcionar, fazer os ajustes. Eu acho que tem uma parte, já vou responder a sua pergunta, mas acho que é uma parte, começou um programa também que fala de empreendedorismo. Tem uma parte para a gente que no Nexo, assim, eu vejo um valor enorme, que é a nossa possibilidade de experimentar, de testar coisas. Então, a gente tem uma cadeia de tomada de decisão que é bem pequena. Então a gente tem a possibilidade de mudar coisas muito rápido. Isso é muito bom e a gente vê o impacto disso. Eu brinco com o pessoal do podcast. Eu falo, cara, semana que vem tem outro, cara. Se não deu certo nesse aqui, semana que vem a gente tenta outra vez e na outra vez, e uma hora a gente acerta o caminho, né? E se você está atento, então assim, se você está, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, vamos experimentar, eu vi isso aqui num lugar, pode ser legal. A possibilidade de implementar isso sem que isso leve 1 mês e meio, porque daí isso já pode ser outra coisa, tal. Isso é super importante para o nosso negócio. E eu acho que a outra coisa é essa possibilidade de experimentar sem ter uma única métrica de avaliação de resultado. Porque às vezes você está ali obcecado, assim, eu vou fazer isso, e isso tem que converter X assinantes, ou você tem money, isso às vezes não é, assim, depende muito do momento. A gente tinha muita clareza que num primeiro momento pra gente era muito importante fazer o Nexo conhecido, ganhar audiência e que ela fosse nacional. Mas vocês estão felizes com o número que vocês conseguiram? A gente está muito feliz com a audiência, está feliz com a resposta que a gente tem, está feliz de, enfim, do nosso conteúdo circular em espaços muito diferentes. Então, assim, você tem perfis de pessoas que leem, compartilham as coisas do Nexo que são muito diferentes. Então, a gente está muito satisfeito com isso. Eu acho que a gente tem um desafio agora que são as assinaturas. Então a gente colocou o paywall há 1 mês e as pessoas estão assinando o Nexo. Quer dizer, antes do paywall, você dizia o seguinte: olha, se você gostou,
assine, o que na verdade é praticamente uma doação, né? Faça uma doação, se gostou, não tem problema nenhum. No momento que você bota um paywall, agora é o seguinte, para ler mais, você vai ter que assinar. Para né? você ter o conteúdo integral, você tem que assinar. A gente é um jornal que só se financia por isso. Então, para a gente existir, a gente precisa da sua assinatura. Quanto tempo faz que vocês botaram o paywall? 1 mês. Deu um salto? Deu. Deu legal, um salto legal, importante? Importante. Eu acho que pra gente era importante a sinalização de que sem paywall a gente tinha assinantes, Sim. então pessoas que estão dispostas a apoiar um jornalismo, esse tipo de jornalismo que a gente produz, Sim. mas obviamente a gente queria ver se com paywall isso ia ter um impacto no número de assinaturas, e teve. Sim. Então a gente também está satisfeito com isso. Você está falando um negócio que para mim é ouro, né? É uma das razões de eu trazer você aqui, né? Que é essa questão toda de você reconhecer o valor que alguma coisa tem e contribuir para isso. Quer dizer, se é muito legal, se eu estou curtindo, se eu gosto, por que eu não ajudo que esse negócio cresça? Porque quanto mais ele crescer, mais eu vou ganhar. E se tiver 1 milhão de assinantes, dando 1 milhão, você conseguir comprar tua Ferrari com esse dinheiro, que maravilha, cara. Porque quanto mais você crescer e mais forte você ficar, eu, como leitor aqui, mais eu vou ganhar com isso, né? Só que essa consciência ainda é uma coisa nova pro brasileiro. Pra gente ter, assim, uma coisa... A gente fez uma aposta grande, tem um risco enorme envolvido, e é muito legal ver que as pessoas percebem isso. Então, assim, a gente montou uma redação. Outro dia eu dei uma palestra e as pessoas estavam comigo na palestra, elas falavam, porque a precarização do jornalismo, né? Eu falei, olha, gente, no Nexo todo mundo é contratado CLT. E as pessoas, assim, é um pacote, assim, é um jeito de fazer que a gente está apostando, e eu acho que é super importante, enfim, a comunicação disso. Quando a gente botou um vídeo falando, olha, a gente vai em breve colocar o paywall, a gente é um jornal por assinaturas, esse post teve muita discussão entre as pessoas. Então, assim, pessoas sugerindo outro valor de assinatura, pessoas defendendo o valor que a gente tinha colocado, pessoas dizendo, gente... Eles têm gente que esse é o trabalho deles. Como vocês esperam que eles se sustentem? Sim, graça. Né? Então eu acho que essa é uma discussão que está rolando já no Brasil. Eu acho que as pessoas estão... e acho que isso dá uma certa autonomia para o leitor, para a leitora, de poder escolher aquilo que ele quer que exista. Claro. Eu acho que no jornalismo tem uma outra coisa que é importante, quer dizer, a gente está falando de um ecossistema. Assim, o Nexo não se propõe a dar todas as notícias. A gente não tem estrutura para isso. Claro. Você tem que reconhecer, olha, o meu nicho está aqui, é aqui que eu vou atuar. O meu lugar no Mas momento. esse desenho que você está trazendo é um negócio que é fundamental, porque se todo mundo grita tanto com a questão de tem que ter liberdade, a imprensa tem que ser livre, não existe imprensa com mais capacidade de ser livre do que aquela que é financiada pelo assinante. Claro. Não tem nenhum grande patrocinador, não tem ninguém botando um dinheirão lá que você não pode falar do cara, etc e tal. Que aí é uma diferença fundamental que a gente vê para as mídias tradicionais, né? Então eu vejo alguns pontos fantásticos ali quando eu começo a conversar com você. Quer dizer, primeiro, foi vocês colocarem em pé um negócio que nasce sem aquele custo fixo gigantesco de ter que botar um jornal impresso em papel, distribuído na rua, que, sei lá, deve ser 70% do custo hoje do jornal normal, deve ser esse volume de coisa. Quer dizer, você eliminou daí, tirou os intermediários e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você ter essa relação com o teu leitor, que é o tempo de você publicar alguma coisa e o retorno vem imediatamente, você pode estabelecer um diálogo com ele, coisa que não existe na mídia tradicional e que de certa forma acho que tira você de um pedestal, né? Quer dizer, não é a poderosa Rede Globo que está lá fazendo, mas sou eu que estou aqui, e se você falar comigo eu tenho voz. Você me escuta e eu escuto você, a gente conversa aqui, e eu sou capaz de chegar e falar, muito obrigado pela dica que você me deu, a gente errou, nós vamos controlar agora. Quer dizer, isso é um sonho, né, para mim como leitor participar ali, né? O outro ponto importante que eu vejo nessa tua colocação é essa coisa do empreendedor, que é aquele maluco que começa um treco novo. E vocês não começaram pequeno, vocês estão com 28 pessoas, uma paulada com CLT, então é o dobro da paulada, né? Diante de um negócio totalmente incerto, quer dizer, será que vai dar certo? Isso eu não tenho a menor ideia se vai funcionar ou não, né? E vocês estão abrindo um caminho bem legal. Eu fico super feliz de ver o teu sorriso aqui quando eu pergunto, tão satisfeito de você abrir o sorrisão? Estamos, né? Que legal, né? Fala uma coisa pra mim aqui, eu quero tocar num outro tema que é bastante... perigoso até, né, que é essa questão da editoria. A gente define, quer dizer, quem tem 2 neurônios e consegue pensar,
define um jornal mais por aquilo que ele deixa de fora do que por aquilo que ele publica. Quer dizer, coisas que ele deixa de contar me definem quem é esse pessoal, a linha que ele está seguindo. Então, vamos voltar lá atrás. Aí a direita, a esquerda, é o conservador, é o liberal, etc. e tal. Então, o Brasil está pululando nesse momento. E você sabe que o Brasil é uma esculhambação, porque a direita daqui parece a esquerda está misturada. É uma zona que ninguém entendeu direito o que acontece ali, né? Mas isso começa a definir. Então eu sei onde está a Folha, eu sei onde está o Estadão, eu sei onde está a Veja, eu sei onde está a Carta Capital, eu consigo entender o posicionamento de cada uma delas, né? No momento em que você entra com uma proposta de fazer um jornal que não é necessariamente um jornal de opinião, mas é um jornal de explicação, isso envolve você ter manter um distanciamento de todos esses focos aqui, né? Como é que vocês lidam com isso? A gente sabendo que não tem isenção, não existe isenção, claro. O ser humano vivo não está isento de coisa nenhuma, claro. Né? Como é que vocês lidam com isso, com esse papel do editor, esse poder do editor? Eu acho que a gente tem, assim, uma palavra importante para a gente é o equilíbrio. Então, quando você está com o compromisso de explicar e dar contexto de um determinado assunto, eu acho que você tem que apostar, quer dizer, ser capaz de, e o tempo que a gente tem, quer dizer, o fato de que a gente não precisa dar a notícia quente, aquele furo, nos permite olhar um pouco para as camadas de complexidade de cada assunto, e aí quando você faz isso, aí você consegue mostrar mais de um lado, porque, né, a gente está falando de fenômenos que são extremamente complexos e tudo. Agora, também a gente pode ser ingênuo, a gente tem escolhas editoriais que elas podem acentuar uma coisa, elas podem... a gente tem feito um esforço muito grande, por exemplo, quando a gente fala com especialistas sobre um determinado assunto, conseguir ter especialistas que tenham leituras diferentes sobre o mesmo assunto. E isso não é no sentido de, então a gente vai ficar no meio de cama, a gente vai ficar acima do muro. Não se trata disso, se trata de informar o nosso leitor que tem pessoas que têm opiniões diferentes sobre um assunto, que talvez ele achasse que só pudesse ter uma leitura. Então acho que essa exposição a opiniões diferentes sobre um mesmo assunto. Acho que isso é uma primeira estratégia que a gente adota. Eu acho que a gente... Onde está assentado esse cuidado de quem é? Eu acho que nosso Você tem um editor-chefe, editor, você tem... A gente tem uma estrutura de redação, a gente tem um diretor de redação, a gente tem um editor de política, editora de contemporaneidades, mas isso é um pouco... Isso é totalmente um esforço coletivo. Tá. Então é uma coisa assim, que está dada na nossa produção em todas as frentes, as pessoas sabem disso, a gente conversa sobre isso. É extremamente desafiador. Eu acho que tem uma outra dimensão aí, que a gente trabalha muito com dados, né? E aí ser muito fiel aos dados. Então a gente produz um gráfico, por exemplo, que é um gráfico de desemprego e inflação no Brasil, né? De uma trajetória específica. Acho que foi super cobrado. Mas por que não botaram tal período? Querem salvar o Fernando Henrique? Ou o que vocês querem fazer? Querem endeusar o Lula? Quer dizer, cada um lê um pouco do jeito que quiser. Sim. Aí tem uma coisa que pra gente é uma tranquilidade. Olha, esses são os dados que estão disponíveis, então foram os dados oficiais, então foram os dados que a gente usou. Então, assim, ter uma fidelidade aos dados também é uma coisa importante quando a gente produz esse tipo de conteúdo. E eu não acho que a gente deixe de fazer escolhas editoriais. Eu acho que assim, os leitores podem ter certeza que a gente tem um compromisso do equilíbrio, que a gente tem um compromisso de mostrar os diferentes lados, mas a gente faz escolhas editoriais o tempo todo. É só ver quais são os assuntos que o Nexo trata. Então, assim, a nossa curadoria, ela não compromete a qualidade da informação que a gente entrega para o leitor, e a gente não vai fazer isso, mas tem uma curadoria nossa na seleção daquilo que a gente cobre. O Nexo a gente não dá todos os assuntos, a gente não fala de todos os assuntos, a gente seleciona pautas, e tem pautas que são importantes para a gente. Então, a gente tem uma cobertura política que é forte, a gente tem uma cobertura, assim, a gente trata assuntos de gênero, a gente trata de assuntos vinculados à tecnologia, de um ponto de vista da democratização, do acesso à tecnologia. Então, essas são pautas que a gente privilegia. Eu acho que aí tem uma curadoria nossa que diz um pouco, né? Eu sempre dou esse exemplo, acho que a causa indígena, por exemplo, é uma das coisas mais graves que estão acontecendo no Brasil, que está acontecendo no Brasil hoje. É extremamente grave e ela tem pouquíssima visibilidade. E a gente faz questão de abordar esse tema no Nexo. Então tem um trabalho aí que é de curadoria de conteúdo, que é um pouco assim, olhar e falar, o que a gente acha que é importante, assim, quais são os assuntos que a gente não quer deixar de tratar.
e mostrando a complexidade desses assuntos. Então, acho que é Vocês são 3 sócios ali, né? O que uniu vocês 3 agora? Agora vamos lá, empreendedora e a questão da liderança, etc. Então, né? Chegaram 3 ali, eu entendi. Veio uma antropóloga, veio uma... A Renata é engenheira. Uma engenheira. Porque não casa, esse não funciona, né? Não dá para andar junto. Mas tudo bem, veio uma antropóloga, veio uma engenheira e o jornalista. E o Conrado é o jornalista. Se juntam os 3. Quem procurou quem? Como é que nasceu isso? Então, Renata e eu somos amigas há muitos anos. Eu sou madrinha de uma das filhas dela. Então, nós somos amigas há muitos anos. A gente, de fato, tem formações totalmente diferentes, né? Ela é engenheira, eu sou antropóloga. Mas a gente tem uma leitura muito parecida de muitas coisas, leitura muito diferente de outras coisas, mas compartilha muitas preocupações. E eu fui procurar a Renata, eu tinha voltado para o Brasil e fui procurar a Renata para justamente conversar. Estou com essa ideia, estou um pouco insatisfeita com, assim, voltar para o emprego agora, quero pensar onde é a nossa possibilidade de impacto, né? E fui começar essa conversa com a Renata. Não havia um jornal, não havia comunicação, não. Tinha, era coisa assim, produzir conteúdo, a gente tem a possibilidade de alcançar pessoas, isso já estava dado, né? Quero fazer um jornal, um veículo, não tinha essa clareza de um jornal. Então fui procurar primeiro a Renata e a gente conversou muito sobre isso, e então vamos nessa. E daí eu falei para ela, eu conheço a pessoa pra gente conversar, conheço o Conrado há muitos anos também, e fui conversar com ele. Então, fui falar... E o Conrado estava trabalhando em algum lugar? O Conrado era editor de política do estado de São Paulo. Do Estadão? Do Estadão. Vocês chegaram para ele com a ideia louca de... Eu falei, Conrado, e aí? Startup. A gente está pensando em abrir um jornal. E, obviamente, isso é uma coisa que ele também, quer dizer, uma forma alternativa de produção de jornalismo é algo que ele também estava pensando já. Então, por isso que isso também ecoou ali quando eu sentei para falar dessa ideia para ele pela primeira vez. E daí ele e a Renata se conheceram, enfim, e a gente começou a burilar, a pensar no nexo conjuntamente. E ele pulou pro barco, correndo todo o risco. Sim, assim como muita gente da redação. A gente tem uma equipe no nexo que é incrível, que tem competências muito variadas, a gente não tem só jornalistas, e a gente tem pessoas que vieram, várias, enfim, que vieram trabalhar no nexo quando o jornal não existia. Então a gente estava num coworking que a gente alugou, teve a sorte de achar um coworking vazio, que estava sendo criado como um coworking, então era um espaço enorme, vazio, e a gente entrevistava as pessoas lá e falava isso, a gente está abrindo um jornal, não existia nada. Então esse eu acho que assim, também pensando do ponto de vista do empreendedor, foi um dos nossos maiores desafios, que foi recrutar sem existir. Gente que vem pelo propósito. Isso. Não era nem pela grana, não é isso? Assim, a gente estava, assim, uma das nossas preocupações nessa história era apresentar o projeto de uma maneira muito robusta, nos apresentar também, olha, eu fiz isso na vida, eu fiz isso naquilo, então assim, todo mundo ali tinha alguma credencial, então eu não estou pulando num barco com um monte de gente doida, com salário, contrato, enfim, tudo isso assim, porque a gente sabia que assim, as pessoas iam sair dos seus empregos. Então, virem... e esse é um ponto que eu queria estressar um pouquinho mais. A gente já está chegando pro final aqui, mas eu queria estressar só um pouquinho mais que você. Que puta responsabilidade você assume quando você monta um projeto desse? Os 3 malucos sentam, desenham um treco que eles não sabem se vai dar certo e começam a tirar pessoas do emprego para trazer para cá, para entrar nesse barco que eu não sei se vai afundar ou não, né? E aí? Como é que esse risco é uma responsabilidade enorme mesmo, e eu acho que a gente, e talvez a gente tenha transmitido isso para as pessoas, assim, porque... Vocês falavam para o candidato, gente... Mas para a gente era importante dar alguma, assim, a gente tem uma clareza, enfim, que a gente, assim, colocou um prazo de 2 anos, no mínimo, para a gente existir. A gente sabe que, assim, antes de 2 anos a gente não podia falar isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo. Então, a gente tinha essa coisa que a gente fez uma conta e se deu o prazo de 2 anos no mínimo para existir. Antes disso a gente não ia fechar as portas, né? Então isso acho que dá uma, não diria tranquilidade, porque não, assim, é um desafio cotidiano, e abrir um jornal, assim, cada dia é um dia. Então todo dia é um dia novo que você começa, tem que fazer acontecer e tudo. Mas é uma responsabilidade enorme também porque você coloca, eu acho que assim, as pessoas que empreendem vivem isso, e eu não, assim, nem eu, nem a Renata, nem o Conrado, a gente, não é que a gente vem de uma trajetória de
empreendedores, né? Sim. A gente... Mas tem essa coisa, a gente tem muita clareza, eu acho que assim, o que dá segurança pra gente, eu acho que por um lado é o quanto a gente investiu no planejamento do negócio, então não foi uma ideia de um dia para o outro, tal, então a gente investiu de fato no planejamento. Acho que é a dedicação que a gente tem e a equipe tem, então a gente tem um compromisso muito grande, a equipe sente isso, então quando a gente passou por vários momentos onde foi fundamental falar pra equipe, gente, tanto que a gente ficou, acho que 2 meses e meio, com a redação inteira funcionando, sem o jornal estar no ar. Então, assim, olha, a gente precisa achar a nossa voz, a gente precisa saber se a gente vai conseguir produzir. Isso tudo foi dando um pouco a tônica do negócio, quer dizer, existe hoje um compromisso muito grande em fazer o Nexo funcionar. Agora, é sem dúvida uma responsabilidade enorme, é um risco enorme. Mas vocês conseguiram transmitir para esse pessoal essa cultura de que estamos construindo algo novo e que, de certa forma, ajuda a revolucionar o que tem por aí, juntos, né? E acho que a gente faz questão, assim, a cada cobertura, então, assim, a gente brincava, o meu fantasma eram as Olimpíadas, porque era lá atrás, eu falava assim, gente, daí a gente vai ter Olimpíadas, e porque a Olimpíadas é o que coloca à prova um pouco também isso. Os jornais estão fazendo aquela cobertura minuto a minuto, sim, tem um esquema de, reportagem, manda a gente para o Rio, nada do que a gente poderia fazer, então era um pouco... Por que alguém viria ver pelo Nexo? Então, onde é que a gente pode contribuir com essa... Era assim um pouco o nosso fantasma, a gente brincava, daí vai ter Olimpíadas. Aí chegou, efetivamente, as Olimpíadas chegaram e a gente teve que cobrir. E aí é uma coisa, a gente planejou a cobertura, na minha opinião a gente fez uma cobertura muito interessante das Olimpíadas, com muito material interativo, com material de explicação, enfim. E aí a gente faz questão de dar um retorno para a equipe, porque é um esforço coletivo, a gente tem gente muito talentosa na redação, e que comprou o projeto e quer que o Nexo funcione. Você falou eu vou retomar um negócio que você falou lá atrás, que a gente passou meio batido aqui, né? Que é o seguinte: vocês têm plena consciência que vocês não vieram para substituir ninguém. Não é que é só ou o Nexo, ou a Folha, ou o Nexo Estadão. Vocês vieram para suprir uma necessidade de um determinado nicho de mercado, é isso? Exatamente. Eu acho que assim... Tem um dado hoje que eu acho que é muito positivo, que os jornais estão sendo mais demandados em termos de transparência, em termos de credibilidade. Eu acho que isso é muito saudável para a nossa sociedade, e que as pessoas possam questionar e possam fazer isso. Não tem dono da narrativa mais, né? Hoje as narrativas estão sendo disputadas por todo mundo. Então ninguém mais é dono da bola nesse sentido. Por outro lado, eu acho que a gente, como eu falei, o jornalismo é um ecossistema. E a gente, eu acho que a gente tem uma coisa que é super importante da gente lembrar, quer dizer, o Brasil, quando passou pelo processo de redemocratização, os jornais cumpriram um papel fundamental, né? Os meios de comunicação tiveram um papel fundamental. Sempre, né? Não tem como, pro bem e pro mal, isso, né? Sempre, né? A gente não pode desqualificar isso, pura e simplesmente. Eu acho que a gente tem que cobrar, tem que ficar atento, mas eu vejo o jornalismo como um ecossistema. Os jornais precisam existir. Sem dúvida. E a gente se vê como um veículo complementar. Então, acho que é disputar o debate, sem dúvida. Inclusive, por isso que eu não gosto da expressão mídia alternativa. Eu sempre falo, porque eu acho que a ideia de alternativa é que você se constrói como uma alternativa a alguém, a outra pessoa. Sim, e é pela negação. Eu prefiro algo mais propositivo. Eu sei quem eu quero ser, eu não quero... Tipo, a minha identidade não se define exclusivamente pelo outro. Você não está trocando sinal, né? Não é que aqui está... O que você está falando é o seguinte, olha, tem o bem e tem o mal, e eu vou... Não é assim, cara. Eu acho que a gente não se define necessariamente por oposição a alguém. Perfeito. Eu acho que a gente precisa ter algo de mais propositivo. Então, eu acho que a gente é complementar, a gente é um pedaço desse ecossistema, né? Se a gente for pensar hoje, a gente tem mídia ninja, tem todas as mídias, os jornalistas livres, você tem jornalismo de nicho, né? O Jota, que é voltado só para o direito, você tem a agência pública, que aí faz reportagens de mais fôlego, você tem que ter uma série de iniciativas aí, que vão compondo em tamanhos variados, né, com maneiras de fazer jornalismo variadas, mas você tem hoje um ecossistema que está muito vivo. Então, por isso que eu também não gosto dessa ideia de crise do jornalismo, porque eu acho que a gente tem um ecossistema que está muito vivo. Agora, eu não acho que os jornais sejam prescindíveis, ao contrário, eu acho que eles são essenciais e vejo o Nexo como um veículo que é complementar. Você está ouvindo o recado que a Paula está passando para você aqui, que está me ouvindo aí com a boca aberta, cara? As coisas estão ficando mais difíceis para você que está ouvindo a gente aqui, não estão ficando mais fáceis, não. Quando a gente vem aqui e diz que apareceu o Nexo,
tua vida ficou mais difícil, cara, não ficou mais fácil não, porque você vai ter que exercer teu processo de escolha de cada vez mais acentuado, ou seja, são muito mais fontes separadas, que hoje você não está bebendo de 2 ou 3 fontes, já existe uma centena gigantesca de fontes. O que joga no teu colo é uma responsabilidade gigantesca de escolher qual é a fonte que eu vou beber. E se você escolher determinadas fontes, você vai escolher que mundo está sendo mostrado para você. Quer dizer, a janelinha, você escolheu por qual janelas vai olhar o mundo e vai enxergar o mundo que aquela janela mostra, né? Então tem que ter um preparo, tem que ter os neurônios funcionando aí para poder entender o que está acontecendo aqui, né? Paula, nós estamos chegando aqui no nosso final. Eu quero que você me dê as dicas agora do nosso jabá aqui, né? Muito bem, quem quiser conhecer esse mundo do Nexus, me dá as dicas aí, chega por onde? Então, o nosso site é o nexojornal.com.br. É o Nexo com X, né? N-E-X-O. Jornal. De onde veio o nome? Nexo a gente acha que encarna justamente essa ideia de contexto, de criar nexo, sim, de dar sentido, legal, de promover conexões. A gente cria um nome curto, forte, e Nexo ele sintetiza tudo isso. A gente botou jornal porque a gente fazia questão de ser um jornal, então assim, as pessoas falam, mas jornal é uma coisa tão antiga, a gente é um jornal. A gente não é uma revista, a gente tem uma produção diária, de um volume grande, a gente faz notícia, então é Nexo Jornal, Nexo com X, jornal tudo junto.com.br. Se você der um Google, você vai achar, vai aparecer lá em primeiro. E a gente tem uma página no Facebook, a gente tem o Twitter também. E você pode acessar, a gente tem hoje 5 conteúdos que são gratuitos, mais as áreas que estão sempre abertas, que são essas áreas do podcast, que são os ensaios, a gente publica 2 ensaios por semana, e os trechos, que são trechos de livro que a gente publica também, e a gente tem uma assinatura de R$12 por mês, para você ter acesso a todo o conteúdo do site e outros benefícios do assinante também, né? A gente tem uma newsletter diária, que ela é um sucesso, ela é gratuita, ela chama Anexo, legal, e você tem um resumo de tudo que importa logo pela manhã. Então ela chega no seu celular com um resumo das notícias do dia, e aí não só do Nexo, a gente mapeia para você tudo que é importante você saber naquele dia, de jornais do Brasil e do mundo. Então isso chega no seu celular, você precisa só entrar lá na página do Nexo e se cadastrar, essa newsletter é gratuita. E a gente tem uma newsletter especial para o assinante, que chega no domingo, que é o que estamos lendo. E é uma seleção de conteúdos da redação, do que a gente está lendo no mundo inteiro, a gente seleciona para você não precisar fazer essa pesquisa. Obviamente eu sei que os leitores fazem as próprias, mas acho que é legal, a gente entrega para você também uma curadoria de coisas que a gente acha que são interessantes, que a gente acha que os nossos leitores e as nossas leitoras vão gostar. Então tem uma série de benefícios para o assinante, convido vocês a entrarem lá no site para conhecerem. William Wright uma vez escreveu assim, olha, você não tem culpa de ser ignorante, mas tem culpa se não procurar a cura. Ou seja, tá na mão, tá à disposição, se você se preocupar um pouco com o que acontece no país e quiser uma visão complementar ao que está acontecendo por aí, vem para o Nexo. Eu já estou leitor dos caras há um bom tempo e fico feliz dessa papo acontecer aqui, de você ter vindo aqui. Legal, obrigada por ter convidado. Viu? Parabéns pela coragem, parabéns pelo projeto em si, parabéns por estar conseguindo sucesso, e eu espero realmente que vocês cresçam a ponto da gente poder olhar, e quando alguém perguntar quais são os grandes jornais brasileiros, eu quero ver o Nexo ali, velho. Obrigada, espero. Obrigado pelo convite. Imagina. Um abraço. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.